descobrir que meu sonho de ser mãe de uma menina estava se realizando. Eu tinha uma condição de saúde que não me permitia engravidar. A solução seria a fertilização in vitro. No mesmo mês que o médico disse isso para mim, eu engravidei. E isso para mim já era um milagre. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Durante o ultrassom, a gente percebeu que o semblante do médico mudou. De alegre e falante, de repente ele ficou em silêncio. E aí ele perguntou: eu posso falar tudo que eu estou vendo aqui? Nossa, nesse momento, o coração foi a mil. A gente sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ele disse: o bebê tem uma cardiopatia incompatível com a vida. As artérias são invertidas. E assim que nascer, ele precisa fazer uma cirurgia. Apesar do risco de não trazê-la para casa, nós confiávamos no amor e na soberania de Deus e sabíamos que Ele estava no controle de tudo. Então, apesar do choque, a gente continuou os preparativos para a chegada da nossa filha, mesmo sabendo que a gente poderia voltar para casa sem ela. Ao nascer, o coração da nossa bebê seria do tamanho de uma mexinha. Suas artérias seriam muito fininhas e delicadas e as 4 coronárias precisariam ser invertidas. Se as artérias fossem boas, a chance de sobrevivência era de 95%. Mas caso as artérias fossem ruins, as chances diminuiriam muito. Então a nossa oração passou a ser literalmente pela anatomia do coração da nossa filha. O parto foi um momento de muita expectativa. A equipe obstétrica e a equipe cardiológica, todos estavam ansiosos para saber como que ela reagiria ao respirar pela primeira vez. E a nossa filha nasceu linda, mas logo ela teve que ir para a UTI. E depois de 2 dias, nossa filha seria submetida à cirurgia. Eu não pude segurar minha filha. Ela só passou por mim a caminho da UTI. Eu a abençoei e disse: filha, você precisa ser forte e corajosa. A coisa mais difícil que eu fiz no meu ministério foi ungir minha filha para aquela cirurgia. Foi assim, um sentimento de impotência. Eu não podia fazer nada por ela. Por volta da meia-noite, quando a cirurgia terminou, eles nos chamaram para ver a nossa filha na UTI. Ela estava linda, nem parecia que tinha feito uma cirurgia. Na quinta-feira pela manhã, ela estava bem, tudo bem. Mas por volta do meio-dia, o William veio me dizer que ela não estava bem. E aí eu corri para a UTI. A doutora disse: pega na mão dela, beija, convence ela a ficar, porque ela já está muito longe. Eu liguei para o presidente da nossa associação e falei: pastor, ore pela minha filha, ela está morrendo. Eles estavam no concílio, na hora do almoço. E depois eu fiquei sabendo que eles pararam ali, no restaurante mesmo, se ajoelharam e todos oraram, clamando pela vida da minha filha. Depois de 26 dias, a gente pôde trazer ajuda para casa. Nossa filha era um milagre que cabia em nosso colo. A ajuda foi crescendo forte e saudável. E teve um momento que ela começou a pedir irmãozinho. E a oração da Júlia era sempre a mesma: Papai do céu, por favor, meu irmãozinho perfeitinho. E foi aí que, na sua bondade, Deus nos mandou o Felipe, perfeitinho, para completar nossa família. Todos os anos, quando a Júlia tem que fazer o check-up do coração, o meu coração fica apertado, porque daí eu penso: será que vai estar tudo certinho? Será que vai aparecer uma coisa nova? E daí eu me lembro como Deus nos sustentou até aqui. Nós servimos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Feliz sábado, amada igreja. Feliz sábado também a todos que nos acompanham por meio das redes sociais. Que Deus nos abençoe a todos. O texto que eu trago para a reflexão nesse momento encontra-se em Provérbios 3, versos 7 a 10, onde diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se fartarão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então que nós não venhamos ser sábios ao nosso próprio entendimento, que nós possamos obedecer a Deus e nos afastar do mal. Às vezes nós temos dificuldades em ser fiel ao Senhor no tocante a dízimo e oferta, no tocante a somas. Vamos deixar tudo isso na mão do Senhor, confiar nele, tendo a certeza que Ele sempre vai estar fazendo mais e o melhor por nós. Agora há pouco eu estava ali separando esse texto para compartilhar com a igreja, de transportar o celeiro, os lagares. Eliane, eu fico imaginando, quando eu peguei agora aqui, trouxe para a água. Teve tempo agora há pouco que eu estava com crise de água. Estávamos enfrentando crises de água. Não tinha um depósito, não tinha um reservatório, Eliane, de água. Era coisa pequena, mas Deus usou instrumentos dessa igreja. Em especial, porque não dizer o Romero Serafim, que com aquele coroa, aquele velho disposto, foi lá e cavou o buraco da cisterna. E ajuda daqui e dali. E hoje eu fico imaginando, ao sair de casa hoje, ficou algo em torno de 16 mil litros de água na minha casa. Para quem fica mendigando um pouquinho de água de uma torneira que caía. Ô irmão, parece cara tão besta, por água sem tirar água da tua vida. Vê o que é que vai restar. Isso é o mínimo que Deus faz na minha e na sua vida. Sejamos fiéis, não para receber bênção, porque você hoje é abençoado, mas a fidelidade é gratidão a Deus por nossa salvação e por tantas bênçãos. Nesse momento você terá um minuto a sós com o seu Deus, para você orar, consagrar o teu dízimo, a tua oferta. Se porventura você não trouxe recursos, consagre o seu coraçãozinho, abre o teu coração, pede que Deus entre e faça as mudanças necessárias, que te dê um novo coração e um coração lógico, cheio de gratidão e desejo de ser fiel ao Senhor. Você tem um minuto para com o Senhor e depois nós oramos juntos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e maravilhoso Pai, a nossa alegria e gratidão a Ti, ó Deus eterno, é por Teu amor, bondade e misericórdia para com cada um de nós. Obrigado ao Senhor por cuidar, por proteger, tanto nós como a nossa família. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter um Deus, um Espírito Santo que nos conduz, nos protege, nos trouxe até a Tua casa de oração. Obrigado pelo privilégio de poder adorar o Senhor agora, com os recursos, parte dos recursos da nossa renda que o Senhor tem nos dado. Se entre nós, ó Deus, se entre o Teu povo aqui, os Teus filhinhos, ainda existe alguém que não tem uma fonte de renda ainda, não tem com que adorar o Senhor com uma moedinha sequer, que o Senhor, segundo as Tuas misericórdias, abre, Senhor, portas de renda para essas pessoas. Abre, Senhor, para que essas pessoas possam conseguir um emprego, uma fonte de renda e ter alegria também, como alguns que vão agora adorar o Senhor com os recursos. Contudo, Senhor, aquele que porventura não pôde ou já trouxe a sua oferta dias anteriores, que depositem na salva um coração cheio de gratidão, de alegria a ter um Deus como Criador e mantenedor de tudo. Obrigado, Senhor. Que as ofertas que forem depositadas agora, que seja para a Tua honra, glória e louvor, e venha contribuir grandemente com a pregação do Evangelho. Dá-nos a Tua paz e que tenhamos a alegria neste momento de adorar o Senhor com as rendas que o Senhor tem nos dado
e abençoa cada adorador que aqui está presente. Essas bênçãos nós te pedimos também, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão nesse momento em casa, que possam estar em espírito de adoração ao nosso Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos? Feliz sábado. Vamos lá para os nossos avisos. Nós vamos iniciar relembrando, e parabenizando todos aqueles que foram aniversariantes, do mês, aniversariantes do mês, que tiveram seu momento, de glória, de felicitações, que Deus os concedeu mais um ano de vida. E aí, como é final de mês, eu vou só citar todos, porque se porventura você esqueceu, ainda estamos em maio, Então ainda dá tempo de você ir, irmão. Mas parabéns, Um abraço para você. E aí, nós tivemos, só para relembrar, viu? No dia 2, Gabriela. Tivemos no dia 6, Luciene. Tivemos também ainda Geisla. Sandro, tudo no dia 7. No dia 8, Matilde. Irmão Alcides no dia 14. José Hermínio no dia 15. Gabriel no dia 18. Olha aí, muita gente conhecida, tá vendo? Samuel no dia 20. José Severino e Suzana no dia 21. Veronil no dia 26. E aí, por último, aí tem ainda Maria de Socorro. Mas por último, não menos importante, Gabriel, teve Maria, não foi Maria? Que ainda pregou. E teve um momento bem especial lá fora, que os pais orientaram, estão ensinando o melhor caminho, que é aos pés do nosso Senhor. Então ela já começou pregando ali na semana, no dia do seu aniversário. Então parabéns a todos
vocês. E hoje, né, Jéssica? Que não está na lista da central, mas ele é nosso coração é sempre aqui, né? Que é nosso irmão Everton, que é hoje, né? Ele está aqui, né? Então, parabéns a todos vocês, né? Que realmente Deus nos conceda muitos anos de vida e tudo que há de melhor, que seja realmente o céu, o melhor presente. Mas vamos para os nossos avisos, né? Os demais avisos. Gabriel, coloca o que é hoje lá em Toritama, tá? Porque antes o aviso era que era aqui, né? E na verdade vai acontecer lá em Toritama porque juntou distritos, né? Então esse convite especial é um congresso, né? Congresso Identidade, e é voltado para algumas pessoas. Então se você é um desses, vai precisar se organizar para ir para Toritama. Anciãos, diretores de grupo, diretores do Ministério Pessoal, diretores da Escola Sabatina, coordenadores de pequenos grupos. Hoje já é para estar lá às 2 horas, vai se organizar para estar lá às 2, na Igreja Central de Toritama. Então vai ser com o nosso pastor Ever, com o Rose Donato, e aí os pastores distritais, né, dos 2 distritos, que vai ser o pastor Keison, que é o distrital de Toritama, e o nosso pastor Jurandir, que é o nosso distrital. E aí, lá na central, né, de Toritama, para essas pessoas, faça o outro aviso. Tem uma outra imagem, Gabriel? Mas é só dizendo que vai ser passado lá, mas é a tarde inteira, tá? Então vai ter mensagem, vai explicar um pouquinho da programação do Together. Eita, preciso que vocês vá para poder trazer essas informações para mim. E aí algumas salas temáticas, né, focadas para a Escola Sabatina, para o Ministério Pessoal, para o pequeno grupo. Então lá vocês vão se separar para realmente receber direitinho cada informação, trazer os desafios, a apresentação da data do próximo encontro, vai ter sorteios, e às 5 horas, né, Gabriel, acho que finaliza com ali, ó, reflexão, vai ter batismo, tem lanche e encerramento. Então esse é todo o cronograma da tarde, e essas pessoas precisam se organizar para ir, tá? Então começa pontualmente às 3, mas eles pedem que chegue um pouquinho antes para conseguir se organizar, né, saber quem realmente está presente, de que departamento você faz parte, lá em Toritama. Prontinho. E aí outro aviso é que amanhã pela manhã, né, às 8h30, estarão aqui reunidos os aventureiros e os desbravadores. Então amanhã tem reunião de aventureiro e desbravador aqui na central, 8h30. E lembrando, né, que os desbravadores estão sendo sempre observados e pontuados, né, para a questão de horário, na questão da pontualidade, de trazer os materiais necessários, de obediência, tá, de requisitos cumpridos, tudo isso pontuando, porque logo mais aqueles que realmente cumprirem tudo serão bonificados, né? Outro aviso, Gabriel, deixa eu abrir aqui que até eu estou esquecendo. PG, Gabriel. O PG de casais teve uma mudança nas datas de encontro. Serão agora aos sábados, só que de 15 em 15 dias, tá? Então não iniciará hoje, mas Débora, sempre que tiver a data certinha, já vai ficar avisando tanto nos grupos, e nós avisaremos aqui também aos sábados, tá? Mas ficará de 15 em 15 dias e será no sábado. Então vai ser mais fácil de alguns conseguirem participar. E como não é todo sábado, não te impede de realizar suas outras atividades, que às vezes você se organiza também, certo? Vamos lá. Outro aviso é sobre a nossa live, que vocês podem estar estranhando, né, que não está lá ao vivo. Se eu entrar agora no YouTube, não consigo, não acha, não vai estar lá disponível. Não tá ruim, né? E aí é porque existe uma nova lei, que é de proteção para as crianças, né? A Lei FELCA. E aí, essa lei proíbe que uma criança fique sendo filmada sozinha aqui à frente. E aí nós tínhamos, né, cultos infantis, né, que a criança realmente ficava sozinha, ou que às vezes cantavam, às vezes iam fazer uma oração. E aí eles foram dando alguns strikes, quer dizer, ó, errado, não pode. E aí nós recebemos algumas, né, assim, ó, errou ali. Olha esse vídeo aqui que tá uma criança sozinha, não pode. E aí pediram pra gente dar uma pausa, pra gente se organizar, se entender, se inteirar da lei para conseguir retomar as lives. E aí não é só aqui, até mesmo algum vídeo que a gente coloque, que na verdade foi até isso que aconteceu, né? Que apareça uma criança sozinha também está errado. E aí por isso que até na pregação precisava ficar alguém aqui ao lado, né, para
na filmagem não ficar nenhuma criança desacompanhada. E aí quando a gente se organiza, a gente está filmando normalmente, né? Mas só uma filmagem mesmo, para depois lançar para o YouTube, passar pela verificação deles. E aí aparece a filmagem lá no nosso canal. Por isso que demora um pouquinho, né? A filmagem de quarta ainda não está lá, demora um pouquinho para conseguir. Só enquanto tudo se organiza com essa nova lei, né? Que é realmente de proteção para as nossas crianças, para todas as crianças. Então, só para vocês ficarem cientes, né, do porquê não está ao vivo ainda. Mas logo, logo nós retornaremos, né, equipe multimídia, Sonoplastia. Logo, logo estaremos de volta com as nossas lives ao vivo. Outra vez, está acabando, está acabando. Vamos lá. Em julho, nós iniciaremos a Semana Jovem, é quando acontece a Semana Jovem. E o tema deste ano é Meu Lugar no Mundo. E aí todo ano nós organizamos a Camisa Jovem, né? E aí Daiane já colocou no grupo da igreja, nós vamos colocar novamente, porque eu trouxe só essa cor, mas lá dá até outra opção de cor, dá até outra opção de camisa gola polo. Eu coloquei só essa mais simples, né? Só a geralzona, mas você pode escolher a que você quiser. Mas os pedidos para essa camisa da Semana da Oração Jovem, para em julho estar todo mundo fardado, bonito, precisa ser até segunda-feira, tá? Ela já lançou no grupo há um tempinho, já foi anunciado sábado, eu acho, mas a gente precisa reforçar com vocês, embora seja julho, para não ficar em cima, a gente precisa já ficar pronta para chegar de longe, tá? E aí vai enviar de novo nos grupos da igreja, mas essa é a camisa oficial, né? Uma das camisas para a Semana Jovem, certo? Então, até segunda, quem tem interesse, manda lá a mensagem, fala, tirar dúvida com o Daiane. Antes desse último aviso, eu só queria que vocês se lembrassem e orassem, né, pelos nossos irmãos que passaram por alguns momentos difíceis, mas que já estão bem melhores. Mas ainda nós precisamos de orações por eles, né? Nós precisamos de oração para o nosso irmão Carlinhos, graças a Deus está melhor, pelo nosso irmão Veronildo e pelo nosso irmão Genivaldo. Amém por eles, né? Mas nós precisamos ainda de mais poder e mais oração. Então, todos os dias, se possível, orem para que Deus realmente restaure a vida de cada um deles. E aí, último aviso, tá? Together. Gabriel, pode colocar o vídeo? A hora não é só um evento, é um movimento. O Nordeste será impactado com as supermissões que irão acontecer simultaneamente nos 6 estados. São 96 horas de emissão total durante os 4 dias. O Arena Pernambuco será o ponto de encontro, o maior movimento de jovens que você já viu, com grandes atrações. Alguns jovens poderão ter a chance de vivenciar a maior experiência missionária internacional. Egito, Tailândia, Índia, Líbano, Cabo Verde, Amazonas, Araguaia e muito mais. Todo jovem que participar do Together Nordeste vai ganhar uma barraca, as camisas de cada missão personalizadas. E uma Bíblia trilingüe. A juventude poderosíssima da Associação Pernambucana Central. Nós temos um encontro marcado 18 a 22 de novembro no Together Nordeste. Então chama todo mundo, traz a tua galera, vai ser uma grande concentração de missionários da tua igreja. Você, os teus jovens, não podem ficar fora desse grande movimento. Fechou? A gente se encontra 18 a 22 de novembro aqui em Rio. Para o Agreste Sertão de Pernambuco, temos apenas 1.920 vagas. Você precisa agora mesmo garantir a sua. A inscrição será no dia 16 de junho, mas nós do Agreste Sertão de Pernambuco já estamos numa pré-inscrição para garantir nossa vaga. Quanto vale investir na sua vida espiritual missionária?
celular para este encontro e garanta sua pré-inscrição. A hora é agora. Pronto, nem precisa colocar isso exatamente aí. Eu vou explicar para vocês, tá? Porque é a última chance que eu tenho para trazer essas informações. E aí aquele que se interessar, fala comigo. No final do culto eu vou ainda chamar mais uma vez 5 minutinhos só para tirar algumas dúvidas com vocês. Mas hoje é o último momento que eu tenho para explicar um pouco para a igreja o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer em novembro. Esse é um evento que realmente são para missionários. Não é apenas para ficar sentados em um banco ouvindo esses cantores, e Gabriel vai passar aí gravando lá embaixo, que tem os cantores e os pregadores. Que não é apenas para você ficar sentado ouvindo, cantando, né, e só ouvindo a pregação. Realmente é um evento missionário para preparar você para a missão. E não é apenas te preparar para quando você sair de lá, decidir se faz algo ou não. A missão começa lá, nesses 4 dias. Então são 96 horas imersos na missão. Por isso que o valor, quando você for olhar, é um valor que você diz, é impossível. É impossível realizar uma missão em outro estado pagando apenas R$50. É impossível. Eu viajar de Recife para Fortaleza por R$50. É impossível. E realmente é. Mas acontece porque é um evento missionário, onde você apenas faz uma contribuição e não paga por aquilo. Não é um evento para você curtir, é um evento para você trabalhar, para você ser realmente missionário. E aí essas pessoas que estão lá são para nos motivar, para nos ensinar a sermos cristãos melhores e sermos verdadeiros missionários. Então por isso que tem vários pregadores, cantores, enfim. Mas eles estarão nos cultos, pela manhã ou pela noite. Porque durante a tarde são workshops, ensinamentos, são preparações, são capacitações, convenções para preparar para a missão. E que missão? A missão que você já vai ter escolhido. Eu vou ser um missionário em Teresina, Piauí. Eu vou ser uma missionária lá em Fernando de Noronha. Eu quero ser uma missionária em João Pessoa. E aí as convenções são te ensinando como atuar naquele local. É diferente Fernando de Noronha e Teresina. Então não posso ter o mesmo ensinamento que dá liga para Fernando de Noronha se eu quero ir para Teresina. E aí esses workshops são para essas preparações. Manhã, tarde, noite, madrugada, sempre vai ter alguma coisa sendo passada. E aí você que decide se você quer aprender mais ou se você quer dormir, fugir, distrair, turistar onde você estiver. O evento são para missionários. E aí a inscrição, como o vídeo disse, a inscrição real é no dia 16 de junho, mas a APEC fará a sua pré-inscrição real, oficial, no dia 2 de junho. Por isso que hoje é a minha última chance de te explicar sobre o Together. Nossa inscrição é no dia 2, terça-feira, às 8 horas da manhã. E ali você faz sua inscrição. Na quarta-feira recebe seu voucher, que tudo isso vai dar no site explicando, aí fica confuso às vezes. Recebe o voucher dizendo, eu já paguei, posso colocar lá o meu voucher. E aí no dia 17 fica lá, tá ali, inscrita no Together. E aí tudo isso acontece entre os dias 18 e 22 de novembro. E aí aqueles que realmente trabalharem, atuarem, mostrarem serviço, poderão, Gabriel, participar de um sorteio para ser um missionário agora internacional. E aí você pode concorrer àqueles que realmente trabalharem para Cristo. Poderão concorrer para realizar mais uma missão, mas agora fora. E também com tudo pago. Eu acredito que a única coisa que você vai ter que providenciar é o seu passaporte. E isso se for preciso, porque tem alguns no Brasil também. Mas o restante é tudo pela igreja. Por quê? Não é para você curtir assim, vou só de férias. É missão. E quando é missão, a igreja trabalha também junto com você. Então você só está contribuindo com alguns valores. Contribuindo, é quase como uma oferta. Eu estou ofertando também para te ajudar nessa missão. E aí, aqueles que tiverem dúvidas ou tiverem assim, fiquei com um pouco de interesse, ao final do culto eu preciso de vocês aqui para a gente explicar alguns detalhes, tá? E a idade, aquele que faz 15 anos no dia 17 de novembro, está liberado para ir, tá? A partir dos 15.
Aquele que fizer 15 até dia 17 de novembro está liberado. E idade máxima não tem. É todo mundo que quer ser um missionário, que quer trabalhar para Cristo. Então esses foram os avisos, foram muitos, mas eu precisava ter esse momento para trazer para vocês sobre esse together, que é juntos, juntos na missão. É isso que a palavra quer dizer. Together, juntos. E vamos aguardar os momentos que se seguem. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Oi, pronto, chegou. Quem aqui sabe o que é bullying? O que é bullying? Quando alguém fala uma palavra que a pessoa não gosta, diga, Isabel. Maltrata a pessoa. Quando zomba da pessoa. Muito bem. Hoje, o tema da nossa historinha é sobre bullying. É sobre bullying. Tia trouxe aqui um boneco. Aqui representa a gente, tá certo? Às vezes a gente tá lá na escola. Quem aqui já foi chamado, vamos dizer, deixa eu ver. Quem aqui já chamou você de feio? Alguém já chamou que você era feio? Alguém aqui já chamou ou já disse que você não era inteligente, que você era burro ou que não tinha muita inteligência? Já? Alguém já foi chamado aqui, deixa eu ver, de gordo? Você é muito gordinha, você é muito magrinha. Alguém já? Já. Vê, que coisa feia. Alguém aqui já foi chamado de que mais? Vocês já receberam alguma palavra feia? Careca? Alguém já chamou? Ô Isabel, alguém já falou porque seu cabelo é diferente, é ruivo? Alguém já falou alguma coisa com você? E você por ter o cabelo cacheado? Alguém já? Comigo já falaram porque meu cabelo era cacheado. Alguém já falou? E aí às vezes, na escola ou entre os amigos falam coisas com a gente e as palavras acabam nos machucando. Mas tem gente que fala as coisas, que zomba, que ri, aí depois olha pra gente e diz o quê? E pede o quê? Desculpa. Aí faz desculpa, mas você nem é tão feia assim. Mas você nem é tão gordinha ou tão magrinha desse jeito. Você tem até um pouquinho de cabelo, você não é tão careca. Você não fala assim, você não é tão burro, você ainda tem um pouquinho de inteligência. Mas então veja, mas quando a pessoa pede desculpa, apaga o que a gente falou? Não. O nosso corpo e a nossa mente vai lembrar por muito tempo daquilo, não é? O boneco da tia, nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais o nosso corpo, a nossa mente vai ser o mesmo. Diga, Isabel. Também, na minha escola, da UER, aí se uma pessoa falou alguma coisa que ela não tá, a última pessoa que falar ué, na cabeça
acontecer alguma coisa assim, que uma pessoa falar alguma coisa pra mim que eu não goste, o que é que eu preciso fazer? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer quando alguém falar alguma palavra assim que machuca? Quando alguém falar comigo. Quando alguém falar comigo alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que falar é não, pare com isso, eu não gosto disso. A primeira coisa. A segunda coisa que a gente... A primeira coisa é pare, não faça isso. A segunda coisa é sair de perto daquela pessoa. Não vou ficar perto de uma pessoa que fica falando coisas ruins de mim. Não é para ficar. A terceira coisa que a gente precisa fazer é contar para uma pessoa responsável. Eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para o meu pai, eu vou contar para minha professora que aquilo está acontecendo. Isso, o menino tá correndo para contar para a mamãe. A gente não pode, viu, Isabel? A gente não pode, ninguém, ficar sofrendo na escola ou entre os amigos com palavras ou ações que eles dizem e a gente ficar calado. A gente não pode guardar pra gente. O bullying é crime, o bullying é uma coisa muito feia. Nós não devemos praticar e nem sofrer bullying. Então, se você tá vendo que algum amiguinho tá fazendo bullying com outro, a gente vai contar para alguém da escola ou alguém de casa. Ou se você fez alguma vez bullying ou zombou de algum amigo, você não vai fazer mais isso. E se você na escola ou em qualquer canto for vítima de bullying, como eu já fui, como muita gente aqui já foi, a gente não pode ficar calado com relação a isso. Nós temos que falar, nós temos que dizer que não estamos gostando daquela situação. Porque nós somos pessoas iguais? Não, nós somos pessoas diferentes. O cabelo de Eloá é igual ao cabelo de Alana? Não. O cabelo de Isabel é igual ao meu cabelo? Não. A cor de Eloá é a mesma cor de Liz? Não. Nós somos de cores e características diferentes. Mas quem foi que nos criou? Deus nos criou de forma perfeita. Ele nos fez lindos, lindos, lindos. Ele não errou quando nos criou. Então não importa o que as outras pessoas falarem, se disserem que a gente é feia, que a gente é grande, que a gente é magro, é alto, não importa, porque Deus me fez assim e Ele me fez com muito amor. Vamos ver aqui uma musiquinha que vai falar um pouquinho sobre isso. Preste atenção. Preste atenção na musiquinha. Vou contar uma historinha de uma coisa chata que aconteceu. Foi lá na minha escolinha, algo que ninguém entendeu. Falaram do meu cabelo, eu senti muita dor. Brincaram com meu sorriso e até com a minha cor. Mas quando eu cheguei na minha casa a chorar, minha mãe veio me ensinar que Deus me fez perfeito assim, do meu jeito. Não tenho por que duvidar, tudo em mim é lindo, tudo é bendito. O mais belo autor que me desenhou. Tudo em mim é lindo, tudo é bendito. O mais belo autor que me desenhou. Deus não errou quando me criou. Deus não errou quando me criou. Pronto, obrigada aí, Gabriel. Depois tinha que botar essa música lá no grupo da igreja. Ela é linda. Ela fala que Deus não errou quando me criou. Que tudo em mim é lindo, do meu jeitinho, o meu cabelo, o meu sorriso, o meu corpo. Tudo em mim é bendito, foi abençoado por Deus. Então, tudo na gente foi Deus que permitiu ser assim. Então, nós temos que ser gratos. E se alguém fizer alguma coisa ou falar alguma coisa,
nós temos que contar para um responsável. Vamos ficar de joelhos para a gente falar com o nosso Deus? Vamos orar? Pronto, vamos fechar os olhos para a gente orar. Oremos, querido Deus, muito obrigada que nós estamos aqui na igreja. Obrigado por tudo que Deus criou todo mundo. E todo mundo fica bem em nome de Jesus. Amém. 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 Que nosso Deus seja louvado, amém? Sou pecador, não quero entender a tua lei, só teu favor. Carrega-me pra longe do que sou, com frequência eu quebrei a aliança que me deu. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz. Não mais sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor
pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaura nossa aliança. É somente o que eu preciso. Nesse momento gostaríamos de convidar a nossa irmã Miri, que irá passar a mensagem. Que o Senhor Deus te use poderosamente. Seja bem-vinda. Feliz sábado. Feliz sábado. É um prazer estar aqui com vocês em mais um sábado. Amém. E juntos, né, para adorarmos ao nosso Deus e também conhecermos um pouco mais da sua palavra. Amém. Então eu peço que vocês já abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, para a gente iniciar a mensagem de hoje. Hebreus 11 é um capítulo bem memorável da Bíblia, né? Que você já leu até mais de uma vez. E a gente conhece ele como a Galeria da Fé. Né? Aqui tem histórias de homens e mulheres nobres que tiveram suas biografias. Na verdade, aqui são mini biografias de cada pessoa da Bíblia, repassadas através do viés da fé, né? Escritas através desse viés da fé. E aqui a gente tem gente como Abraão, que foi considerado o pai da fé. Se a gente ver, tem aqui mais de 10 versículos falando sobre Abraão a partir do viés da fé. Tem também gente como Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Moisés aqui ele também tem quase 10 versículos falando sobre sua trajetória de fé. E vocês sabem que na Bíblia, lá no Gênesis, a gente tem, digamos que uma trindade, Abraão, Isaac e Jacó, né, pessoas de fé. Abraão está aqui na Galeria da Fé. Jacó teve uma trajetória muito bonita de fé. E a gente acredita que ele também esteja aqui nessa galeria, né? E de fato ele está. Mas se a gente for parar para ver, Jacó ele só tem um versículo na Galeria da Fé. Abraão ele tem mais de 10. Moisés ele tem quase 10 versículos para falar sobre sua trajetória de fé. Mas Jacó ele só tem um versículo. Uma economia bem grande, né? Está bem enxugado, bem resumido aqui. E aí a gente pensa, não, se tem um versículo, então está aqui o espetáculo da fé de Jacó. Está aqui a coisa que ele fez, ou que aconteceu com ele, que foi o ponto alto da fé dele. E quando a gente vai ler esse versículo, parece até estranho. Acompanhe comigo Hebreus 11, verso 21. Diz assim: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Cadê aqui o drama, o grande espetáculo que a gente esperava ver da vida de Jacó? Isso é uma cena até comum, né? Você vê um idoso, um avô, com seus 2 netinhos no colo, adorando a Deus e abençoando os netos, né? Quem nunca viu uma cena dessa, uma coisa simples, comum. Cadê o espetáculo da fé? Cadê o drama, aquela coisa? Mas a Bíblia ela não erra. E esse foi realmente o espetáculo da fé de Jacó. Esse foi o momento que Jacó ele conseguiu vencer o maior inimigo da vida dele.
E esse inimigo você talvez conheça e conheça bem de perto, talvez seja o seu inimigo também. O inimigo de Jacó se chama ansiedade. Vocês sabem o que é ansiedade, ou vocês já passaram por alguma situação onde ficaram ansiosos? E Jacó ele tinha esse problema. E Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 177, o seguinte: Jacó pensava sempre mais no futuro do que no presente. E não existe uma definição melhor de ansiedade do que essa. É você estar no presente, só que você se projeta para o futuro, começa a viver o futuro e esquece do seu presente. Isso aqui é ansiedade. Talvez você já alguma vez ouviu dizer que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade o excesso de futuro, né? Então, essa é a definição clássica da ansiedade. E ela esteve presente na vida de Jacó. E ele era um homem muito ansioso. E aqui eu queria abrir um parêntese para que vocês entendessem que eu vou falar da ansiedade de um ponto de vista teológico e não da patologia em si. Para quem não sabe, eu sou enfermeira e eu respeito muito essa área de saúde mental, tenho um apreço muito grande. Então vocês aqui não vão me ouvir falar que ansiedade é uma falta de Deus ou que depressão é falta de Deus, porque isso não tem nexo, isso não existe. Tá? A ansiedade é um problema complexo e, como todo problema complexo, tem suas várias faces, e uma dessas faces é a parte teológica, a parte da fé, certo? Então, ansiedade, como a gente sabe, é olhar para o futuro e esquecer do presente. Em certo sentido, ansiedade e fé, elas se parecem. Por quê? Aqui em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é a certeza de que as promessas projetadas para o futuro, elas vão se cumprir. E aqui ela se parece com a ansiedade, por quê? A ansiedade você se projeta para o futuro. Mas a diferença da ansiedade e da fé vem aí. Porque com fé você olha para o futuro com certeza de que aquilo vai acontecer. E com ansiedade você olha para o futuro com incerteza, com medo, com insegurança. Então elas se parecem até certo ponto e em outro ponto são totalmente distintas. Então a pessoa que ela tem fé lida para o futuro com certeza, com convicção de que aquilo vai se cumprir. E o ansioso não, já fica ali temeroso, será, e se, né? Não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, duvida, será que Deus vai fazer mesmo isso por mim? Será que isso que Deus prometeu vai acontecer? Enquanto que a pessoa com fé não. Deus prometeu, Ele vai cumprir sim, né? E eu disse a vocês que a gente vai falar sobre Jacó e a gente vai dar uma passeada por toda a vida de Jacó. E a gente vai perceber como é que a ansiedade ela se instalou na vida desse homem. E a verdade é que a ansiedade ela foi instalada na vida de Jacó antes do seu nascimento. Como assim, né? A pessoa nem nasceu e já tem um problema? É porque a maioria dos nossos problemas eles estão em nossa vida desde antes da gente nascer, porque eles estão na nossa família. E a mãe de Jacó era uma mulher ansiosa. A mãe de Jacó se chamava Rebeca. Ela se casou com Isaac e a gente sabe que naquela época a mulher que ela não tinha filhos, ela era considerada uma mulher infértil, uma mulher que não recebia as bênçãos do céu, era até um pouco marginalizada na sociedade, né? E Rebeca era essa mulher, ela não conseguia ter filhos. Ela estava casada, mas ela não conseguia ter filhos. E ela orava a Deus, ela pedia para que Isaac também orasse e clamasse a Deus para que ela pudesse ter filhos. Porque, relembrando, lá em Gênesis existe aquela profecia de que viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente.
Então, para as mulheres, era muito importante que elas tivessem filhos e ainda mais filhos homens, não é? Porque talvez seria a linhagem da qual viria Cristo. Então, ela queria muito, porque Isaac, ele era esse herdeiro das bênçãos patriarcais, né? Que fala que Abraão, através da sua família, todas as famílias seriam abençoadas, né? Ou seja, viria o Cristo a partir da família dele. E aí ela ora, ela clama, e nada, e ela fica angustiada, ela fica ansiosa, até que um dia Deus ele manda um anjo para falar com Rebeca. E esse anjo vai falar com ela sobre o futuro. Se você quiser piorar a vida de um ansioso, você vai falar com ele sobre o futuro. Você fala assim, ó, eu tenho uma coisa para te contar que preciso te contar, muito importante, mas eu não posso te contar agora. Só depois do pôr do sol, pronto. Acabou o sábado dessa pessoa, que ela vai ficar pensando, o que é que ela tem para me contar? Será que é coisa boa, será que é coisa ruim? Né? Você acaba com o ansioso se você fizer isso. E o anjo, ele foi conversar com Rebeca sobre o futuro. Acabou com a vida dela. Ele foi levar vida, ele foi levar boas notícias e ela ficou ansiosa. Qual foi essa boa notícia que o anjo foi levar para ela? Ele disse, olha, você está grávida, que era a coisa que ela mais queria, e você está grávida de 2 meninos. Tem 2 meninos aí no seu ventre. Mas eu vou te dizer uma coisa, o filho que nascer depois, ele vai ser mais importante do que o filho que nascer primeiro. O anjo estava dizendo a ela que o filho primogênito seria o que nascesse depois, o que receberia a bênção principal. E o que nasceu primeiro receberia a bênção secundária. E aí ela, a partir dessa notícia, ela começou a modular toda a sua vida e a criação dos meninos a partir dessa informação. E Rebeca, ela se apegou mais a Jacó, porque seria o filho que receberia a bênção principal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A ansiedade, ela tem sua raiz, ou ela é a raiz da incredulidade. A ansiedade, ela se fundamenta numa tentativa humana de ajudar Deus a fazer aquilo que Deus disse que ia fazer. Então prestem atenção. Deus, ele disse a Jacó, a Rebeca, que Jacó seria o primogênito. Então o que era que ela devia fazer? Descansar e crer que aquilo ia se cumprir. Só que tanto Rebeca quanto Jacó, mais velho, eles olhavam para o presente deles, olhavam as circunstâncias e vinham, acho que não vai dar certo, essa coisa de primogenitura para mim, acho que não vai dar não, Deus não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque eles viam que Isaac, ele preferia a Esaú, que era o filho mais velho, tinha um apreço muito grande por ele, e tudo estava se encaminhando para que no fim da vida de Isaac ele repassasse a bênção principal para Esaú e não para Jacó. E aí eles começaram a viver um dilema. Deus disse que ia acontecer de um jeito, só que os homens, aqueles que possuem as bênçãos materiais, eles olham e falam, não, acho que Deus não vai conseguir não fazer aquilo que ele cumpriu. E começa essa contradição, esse dilema na vida de Jacó. Porque ele vivia entre 2 mundos, entre a promessa de Deus e entre a realidade. E ele estava mais inclinado a acreditar que a promessa jamais se cumpriria. Só que aquilo que Deus promete, ele cumpre. E a gente não deve ficar olhando as circunstâncias, porque as circunstâncias que fazem são os homens. E às vezes essas circunstâncias dos homens são até influenciadas por Satanás. Então a gente não deve acreditar em circunstâncias, a gente deve acreditar na promessa de Deus. Então mesmo que a gente observe como Jacó, a realidade, faça não, acho que Deus não vai conseguir cumprir a promessa que ele me fez, mesmo que a gente vá na contramão do mundo, esse deve ser o nosso caminho. Ir na contramão do mundo e crer que Deus vai realizar a sua promessa.
A ansiedade, ela consome a pessoa completamente. Veja o que Jacó fez em um dia, onde eles já grandinhos, os dois irmãos, né, Esaú e Jacó. E Esaú, ele era um rapaz que gostava de caçar. Ele saiu para caçar gasta muita energia, e ele volta para casa com fome. E encontra Jacó preparando ali um guisado de lentilhas, né? Pessoa com fome, até a comida fica mais gostosa, o cheiro fica melhor. Então ele foi lá no irmão e fez: me dá um prato de comida, por favor. E aí Jacó teve aquele estralo e fez: agora chegou minha hora. Então ele observou naquela cena, naquele prato de lentilhas, a sua moeda de compra da bênção, da promessa que Deus tinha feito. Então ele fez: tá, te dou o prato de lentilhas se você me der a primogenitura, se você me conceder a sua bênção. E aí o irmão concedeu a bênção que ele achava que tinha a Jacó. E aí a ansiedade, ela fez isso com Jacó. A ansiedade, ela é tipo uma lente que deturpa a nossa percepção da realidade. Jacó, ele viu num prato de comida a sua moeda de compra da bênção que Deus tinha prometido. A ansiedade, ela destrói as nossas relações com as pessoas e ela acaba nos fazendo imaginar as pessoas como objetos, como trampolins, para que a gente consiga chegar naquele sonho, naquela promessa que a gente acha que não vai conseguir de outra forma, só daquela forma. E a ansiedade, ela transformou esse prato de lentilhas na moeda de compra do sonho de Jacó. E a ansiedade, ela faz isso com a gente hoje também. Ela vai distorcendo as nossas relações conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. E ela vai transformando coisas boas em coisas ruins. Simplesmente por conta do medo. Medo do futuro, porque a gente desacredita que Deus, ele vai realmente fazer aquilo que ele prometeu que ia fazer. A gente até duvida: será que ele é capaz? Será que ele tem competência de fazer isso? E Deus, ele havia dito para Rebeca: o seu filho vai ser o primogênito. Descansa nessa promessa e vive. Vive sua vida, porque Deus, ele vai cumprir isso. Não fique tentando substituir Deus na sua vida, ou então deixe de encontrar caminhos paralelos para chegar naquilo que você acha que precisa acontecer na sua vida. Porque por medo, as pessoas, elas acabam mudando as suas rotas, acabam indo para caminhos que Deus não queria que elas fossem, e aí Deus precisa reorganizar a rota para que a pessoa siga no caminho que ele queria, porque na verdade o que Deus quer é que a gente siga o seu caminho e sejamos salvos. Então, o ansioso espiritual é aquele que acredita que Deus não pode cumprir aquilo que ele prometeu. Ele acha que Deus não tem competência de fazer. E a ansiedade consome essa pessoa e leva ela a descrer de Deus. E sabe o que é que a ansiedade, ela faz mais com alguém? E a história de Jacó nos mostra isso. Ela cria personalidades falsas. Abram agora suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 27. Gênesis 27, e a gente vai ler a partir do verso 18. Diz assim: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Esse aqui foi um momento muito importante na vida de Jacó. O seu pai, Isaac, ele já estava bem velhinho, já estava prestes a morrer, e ele estava prestes também a conferir a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho. E aí todos os pesadelos da vida de Jacó, eles pareciam que estavam se tornando realidade. Porque ele olhava e dizia: tá vendo, mãe? Eu disse assim: olha, essa bênção não é para mim, essa bênção vai para o meu irmão. E a mãe fala: peraí, meu filho, que eu tenho um plano. Fique tranquilo. Seu irmão foi caçar,
para cozinhar para o seu pai e aí ele conferia a bênção. Mas a gente vai ser mais ligeiro. Você pega ali um dos nossos animais, eu preparo o guisado e você leva para o seu pai. E assim eles fizeram. E Esaú era um homem peludo, como a Bíblia descreve. Eles pegam o pelo do animal que morreu para fazer o guisado, colocam em Jacó, e aí Jacó entra na tenda travestido de Esaú, numa personalidade falsa, para que ele recebesse a bênção. E aí ele fala, meu pai. E o pai responde, sim, meu filho, quem é você? Essa é uma pergunta bem forte, né? Dizem que pessoas, elas até ficam meio transtornadas ao receber essa pergunta, quem é você? E Jacó, ele recebeu essa pergunta do pai. Ele poderia ter falado uma outra coisa, mas ele disse, sou eu, Esaú, teu filho, teu primogênito, né? E a ansiedade, ela cria personalidades falsas e nos faz teatralizar no palco da vida, forja máscaras que não cabem no nosso rosto e machucam a nossa face, e ela faz a gente se comportar como a gente gostaria de ser e não como Deus queria que a gente fosse. E em busca do sonho de sermos felizes de verdade, a gente começa a violentar nossa própria identidade, nossa própria personalidade. E a gente começa a agregar penduricalhos pecaminosos na nossa vida. Veja só o que foi que Jacó fez para ele poder ser feliz e receber a sua bênção. Ele forjou uma personalidade falsa, colocou a máscara, digamos assim, do seu irmão e entrou na tenda. A verdade é que se a gente começar a fazer como Jacó, dessa forma, a gente precisa também reconhecer que, poxa Deus, eu estou usando aqui uma máscara que não é minha. Estou fazendo coisas que eu não deveria fazer. Estou seguindo por caminhos que o Senhor não se agrada. Tudo isso para conquistar uma felicidade, um sonho que eu acho que vai me fazer bem no fim. Mas a gente precisa reconhecer essa máscara que nós temos às vezes. Porque esse pode ser o maior problema da nossa vida. A gente negar a nossa própria identidade, porque não consegue se olhar diante do espelho e ver o que é que realmente tem. Está na hora da gente abrir mão dessas nossas máscaras de Esaú nas nossas vidas e mostrarmos quem realmente nós somos. E além de criar personalidades falsas, a ansiedade, ela faz outra coisa. A ansiedade, ela faz escolhas erradas. Por receber a bênção, por roubar, na verdade, a bênção do seu irmão, Jacó, ele teve que fugir da sua casa. E ele teve que ir morar com os seus parentes, com Labão, seu tio. E aí, quando ele foge, chegando perto da casa dos seus parentes, ele tem uma miragem, né? Avista uma coisa muito bonita. Ali perto do poço e faz... É aí que eu vou amarrar o meu camelo. Vou me casar com essa mulher, que era Raquel, a filha de Labão, seu tio. Só que seria muito fácil se Labão ele só tivesse uma filha. Mas Labão tinha 2 filhas. E Raquel era a filha mais nova. E aí ele fala, não é possível. Tá difícil para mim. Vê só que ironia, né? E aí Jacó, morando lá com seu tio, se dá de cara, né, com essas 2 mulheres. E a Bíblia descreve essas 2 mulheres. Acompanhe comigo agora no capítulo 29, verso 16. Diz assim: E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos baços, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, uma mulher de formoso semblante e formosa à vista, comparada a uma mulher de olhos baços, se você for ver o significado de
olhos baços seria uma mulher que teria aqueles olhos cansados, um olhar triste. Qual vocês acham que ele iria escolher? Aquela que era de formoso semblante e formosa à vista. E a Bíblia diz que Jacó ele se apaixonou por Raquel. E ele queria a todo custo se casar com ela. Só que a verdade é que era com Lia que ele deveria ter se casado. Por quê? Porque Jacó ele é o herdeiro das bênçãos de Abraão. A bênção de Abraão é que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A partir da família dele viria o Messias. E quando a gente vai olhar na genealogia de Jesus, foi por meio de um filho de Lia, chamado Judá, que Jesus veio ao mundo. Então era para Jacó ter se casado com Lia e não com Raquel. A ansiedade fez com que ele tomasse uma escolha errada. E ele deveria ter prestado atenção em uma outra coisa. Raquel ela era uma menina mentirosa. Ela era idólatra. Ela mentiu para o seu pai, ela escondeu os ídolos da sua casa. Ela pegava coisas que não lhe pertenciam. Tudo isso estava lá no currículo dela. Só que Jacó só via de formoso semblante e formosa à vista. E ele fez uma escolha errada porque ele estava tomado por sua ansiedade. E por conta disso, ele construiu uma família altamente disfuncional. Ele teve concubinas, teve filhos com todas elas. No fim, ele se casou com as duas, como a gente sabe, né? Com Lia e com Raquel. Teve rastros de sangue na sua família. Os seus filhos venderam um dos irmãos para o Egito, né? Então, uma família totalmente disfuncional por conta dessa má escolha de Jacó. E vejam o que é que a ansiedade faz também com a pessoa. Ela nos coloca para lutarmos sozinhos com quem tem para nos abençoar. Em um determinado ponto da vida de Jacó, ele teve que sair da casa do seu sogro, Labão, e voltar para a casa do seu pai, Isaac. E ele ficou sabendo, né, que no meio do caminho viria o seu irmão junto com 400 homens, e ele ficou com medo. Porque ele teve que fugir da casa do seu pai, porque o seu irmão era ímpio e queria matá-lo por ter roubado a bênção que ele achava que era dele. Então Jacó ele fica com medo. E aí no meio do caminho ele para à noite e vai orar ansiosamente. Ele ora ansiosamente e Deus responde a oração dele e envia um anjo para abençoá-lo. E esse anjo a gente sabe que era Cristo pré-encarnado. Deus mandou Jesus pré-encarnado para falar com Jacó no seu momento de ansiedade. E quando Jesus ele toca no seu ombro, com a mão pesada de Deus, ele faz: isso é um inimigo. Ele vem para me matar. E ele começa a lutar com Deus. E ele passa a noite inteira lutando com Deus. Passa a noite inteira lutando com quem tinha ido abençoá-lo. Cristo ele vem em pessoa também para nos abençoar e às vezes a gente faz: não, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui foi o diabo que mandou, isso não é uma pessoa que está proferindo bênçãos para mim. Às vezes a gente, tomado por ansiedade, faz como Jacó e começa a brigar com quem Deus enviou para nos abençoar. E aqui a ansiedade ela inverteu a realidade da vida de Jacó. É como uma lente que faz a gente enxergar tudo ao contrário, tudo errado. E a ansiedade ela nos afasta de Deus e das pessoas que Deus envia para nos abençoar. A gente sabe o que tem ali mais ou menos, né, no futuro. Deus manda as pessoas para falar com a gente, para nos abençoar. A gente, sai porque eu estou olhando para lá, para o meu futuro e não está uma coisa muito certa não, porque eu estou com medo, eu estou inseguro. E a gente acha que ninguém mais é capaz de nos ajudar a chegarmos lá, só a gente mesmo, com as nossas competências, né? Então a ansiedade ela cria monstros terríveis e aumenta excessivamente os nossos problemas. A verdade é que Esaú, ele tinha ido contra Jacó.
Mas Deus era o Deus, Esaú tinha ido contra Jacó, mas Deus é o Deus de Jacó. Deus estava com ele, então era para ele confiar. E Jacó, ele no outro dia, depois de passar a noite lutando com Deus, se encontra com seu irmão, e aí pareceu que tudo mudou. Sabe por quê? Porque quando Jacó se encontra com Esaú, ele fala: eu vejo a tua face como se fosse a face do próprio Deus. Veja como que já mudou. A ansiedade, ela agiganta os nossos problemas, faz a gente ver monstros, e a fé, ela nos mostra que esses monstros são monstros de fumaça. São coisas que a gente criou na nossa própria imaginação. A ansiedade, ela nos coloca para lutarmos sozinhos, sem Deus, e nos impede de perceber a presença dele na nossa vida. A gente vai terminar já a mensagem, e eu queria que a gente terminasse do mesmo jeito que iniciamos, lendo lá Hebreus 11, verso 21. Hebreus 11, 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Eu disse para vocês que Jacó teve a sua maior vitória nesse momento, quando ele estava já idoso, já velhinho, abençoando os seus netinhos. Foi ali que ele conseguiu vencer a ansiedade. Veja que isso nos mostra que muitos dos nossos problemas, eles vão nos acompanhar a nossa vida inteira. Desde antes de Jacó nascer até a sua velhice, ele estava ali com esse problema que era a ansiedade. Até mesmo a gente idoso, a gente pode ainda estar lutando e batalhando contra os nossos inimigos. E se você acha que não tem mais idade para que Deus faça uma transformação na sua vida, a história de Jacó está aqui para lhe mostrar o contrário. Porque enquanto há vida, há esperança de transformação, né? Então preste atenção nessa história de Jacó, porque a grande transformação da vida dele aconteceu nesse momento que a gente leu aqui em Hebreus 21. Ele estava quase morrendo. E eu queria agora que a gente acompanhasse lá em Gênesis, porque detalha um pouco mais. Ele já velhinho, se aproximando do dia da sua morte. Muitos dos seus problemas ele já tinha vivido. Ele estava morando no Egito, depois de ter reencontrado o seu filho José. José, ele tinha se tornado governador do Egito, tinha se casado com a sacerdotisa egípcia e tinha tido 2 filhos com essa mulher. Só que José, ele tem uma atitude muito bonita. Ele fala: pai, eu sou príncipe de Canaã, eu não sou daqui do Egito. Eu me casei com uma mulher egípcia, tive filhos aqui nessa terra, mas eu não quero que os meus filhos desfrutem dos tesouros do Egito. Eu quero que os meus filhos desfrutem das bênçãos de Canaã. E como o Senhor é príncipe de Canaã, portador da bênção do Senhor, eu quero que o Senhor tome os meus filhos para si. Então adota os meus filhos. Só que aqui, por serem 2, a bênção principal vai para algum. Mas a gente vai acompanhar lá em Gênesis 48. O que foi que aconteceu? Antes da gente ler, só para a gente refrescar a nossa memória. O grande problema de Jacó foi a bênção da primogenitura. Ele ali, querendo conquistar a sua bênção, tomou muitas decisões erradas, fez muita coisa errada por estar tomado de ansiedade, e ele se depara tendo que abençoar 2 dos seus netos. Um neto era mais velho e outro neto era mais novo.
ele colocou o seu filho Manassés, o mais velho, diante da mão direita do seu pai, porque era com a mão direita que se passava a bênção da primogenitura. E pegou Efraim, o mais novo, e colocou diante da mão esquerda do seu pai, porque ele receberia a bênção secundária. E a gente vai ler agora o texto bíblico porque é muito bonita essa cena. Gênesis 48, verso 11. Diz assim: E Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me convence de ver também os teus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Entendem o que é que está acontecendo aqui nesse momento? Jacó, ele era um profeta, assim como Isaac, seu pai, também era. E a bênção da primogenitura não era algo que era do livre-arbítrio deles. Jacó, ele poderia abençoar as pessoas, mas a bênção da primogenitura era algo que vinha diretamente do trono de Deus. Então era do jeito que Deus queria que fosse. E aqui, nesse momento, ele já idoso, levantou as suas duas mãos para abençoar os dois filhos de José, que agora eram os seus filhos. E o espírito da profecia tomou conta de Jacó e ele moveu a sua mão direita para a cabeça do mais novo e a esquerda para a cabeça do mais velho, que recebeu a bênção secundária. E pela mão direita ele transferiu para Efraim, o mais novo, a bênção principal. Foi nesse momento que Jacó ele venceu o seu maior inimigo, a ansiedade. Porque foi nesse momento que talvez ele pensou, era isso que ia acontecer comigo naquele dia. Por que é que eu duvidei de Deus? Por que é que eu não acreditei na competência de Deus em cumprir aquilo que ele tinha prometido? Por que é que eu tomei minhas próprias decisões sozinhos, tomei caminhos errados, fiz minhas próprias escolhas, enganei meu pai, nunca mais vi a face da minha mãe, tornei inimigo do meu próprio irmão, construí uma família totalmente disfuncional, com um rastro de sangue em volta dela, simplesmente porque eu fiz escolhas erradas, pautadas na minha própria vontade, desconsiderando o plano de Deus e a sua competência de fazer aquilo que ele tinha me prometido. Era isso que ia acontecer comigo naquele dia, quando eu, Jacó, sendo Jacó, entrasse na tenda do meu pai e o meu irmão Esaú, trajado de Esaú, entrasse na tenda do meu pai, e o meu pai com muita vontade de abençoar Esaú, mas o espírito da profecia iria tomar conta dele e a bênção viria para mim. Os seus braços iriam se cruzar e a bênção seria minha, assim como Deus prometeu. Você está entendendo o que é que Deus ele quer que você saia daqui com a mensagem na mente? Não duvide de Deus e não duvide nas promessas de Deus, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Deus é Deus e a gente não deve seguir caminhos que Ele disse que não seriam nossos. Ele traçou um caminho para a gente e a gente deve seguir esse caminho. A gente não tem direito de escolher outro. Até tem, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele fala que se a gente escolher caminhos errados, não vamos escolher coisas boas. E Deus ele quer nos conceder vida eterna. Por isso que Ele quer que a gente siga o seu caminho. Mesmo que a gente siga caminhos diferentes daquilo que Deus pede, Ele é capaz de reorganizar a nossa rota e fazer a gente seguir o caminho que Ele pediu.
porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Certamente existem pessoas que estão lutando contra os planos de Deus, contra os desígnios de Deus, contra aquilo que Deus disse que queria de você. Vocês não creem que Deus ele tem competência, talvez, de fazer aquilo que Ele te prometeu, duvidam da palavra dEle e querem tentar uma alternativa diferente, porque você acha que aquela vai ser melhor. O convite de Deus é: creia em mim, me deixa ser o teu Deus. Deixa eu dizer para você o que você tem que fazer e você vai ser feliz. Não tenha medo, porque eu estou contigo, eu sou o teu pastor e nada te faltará. E se em algum momento a gente tiver medo, a Bíblia ela nos diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ela diz também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. E ela diz ainda: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Então, deixemos Deus ser Deus e nos joguemos nos braços dEle. Porque se Ele nos prometeu, Ele é capaz de cumprir. Ele vai conduzir os nossos caminhos. Talvez a gente até passe por caminhos de vales da sombra da morte, mas Deus ele garante que vai estar conosco ao nosso lado. E a gente precisa confiar nisso. Quando a gente escolhe rotas alternativas, diferentes daquelas que Deus traçou para nós, a gente acaba se machucando muitas vezes. Mas o bom pastor, ele vai atrás da gente e nos ajuda. Mesmo que a gente já esteja velhinho, com 2 netinhos no colo, Deus ele vai ser capaz de transformar um momento simples da nossa vida em algo grandioso, como ele fez com Jacó. Essa cena dele simples, comum, de um avô abençoando os seus netos, foi o grande espetáculo da fé de Jacó, e Deus deixou aqui registrado para a gente. E hoje ele nos chama para que a gente descanse e confie nele, porque ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Amém. Então, se hoje vocês decidem confiar no Senhor, eu queria convidar vocês a de pé a gente entoar em forma de canção, dizendo que nós confiaremos em Deus. Amém. As suas
presente aqui em nosso meio. Amém. Obrigada porque o Senhor nos prometeu que estaria ao nosso lado e a gente quer ter sempre a certeza no nosso coração e não duvidar nunca disso. Que o Senhor venha nos ajudar para que a gente venha vencer os nossos inimigos. E se um dos nossos inimigos for a ansiedade, que o Senhor possa estar ao nosso lado. E que o Senhor venha nos ajudar para que a gente não desacredite de Ti. Não desacredite que o Senhor é competente e capaz o suficiente de fazer milagres na nossa vida. Que a gente possa ser testemunhos do Teu amor e do Teu poder também. Que o Senhor nos conduza e nos capacite. Nos ajuda para que, caso a gente esteja colocando máscaras no nosso rosto para não ver quem realmente somos, nos ajuda para que a gente encare o espelho e a gente reconheça quem somos e que o Senhor venha nos transformar. Que o Senhor nos ajude para que um dia a gente possa ser digno e merecedor de estar no céu contigo. Nos leva de volta para os nossos lares em segurança. Também esteja sempre ao nosso lado. É o que nós pedimos e já te